Olá, galera, tudo bom? Esse é o casal Pedro e Tamires ADV que vocês estão acompanhando agora no Insta e a gente está gravando esse vídeo para poder contar como foi a nossa primeira audiência, porque a gente consegue compreender que quando a pessoa se torna advogada, ela se depara com essa primeira experiência e geralmente as pessoas elas costumam ficar nervosas na sua primeira audiência. Então a gente veio aqui compartilhar como foi a nossa experiência, o que a gente sentiu na nossa primeira audiência. E como tudo tem uma primeira vez, nem sempre sai do jeito que a gente esperava. Às vezes ocorrem ocasiões engraçadas, situações engraçadas. A gente resolveu compartilhar a nossa primeira audiência, nervosismo ou medos, insegurança, esse tipo de coisa que aconteceu com a gente. Em primeiro lugar, é muito comum você ficar ansioso, você ficar nervoso. E às vezes o estudante de direito, ele vai para o curso com aquela ideia de direito americano, que tem um perfil e um sistema completamente diferente do nosso aqui no Brasil. Por exemplo, a minha primeira audiência foi super tranquila. Eu estava super nervosa, fiquei um pouco tensa. Geralmente, quando você advoga, você já teve aquela experiência como estagiário, já participou de algumas audiências, mas nada se compara com você lá na audiência, advogando, assistindo o seu cliente e tendo aquela postura de advogado, daquele patrono que assume aquela causa e aquela responsabilidade. Pois bem, quando eu cheguei na audiência, minha primeira audiência, que eu sou paraense, não foi aqui em São Paulo, galera. Eu fui lá no Pará, na cidade chamada Castanhal, e eu lembro que eu fui, na verdade, acompanhar o meu antigo chefe, que é defensor público, um excelente defensor público. Um salve, salve para a Defensoria Pública, porque eu estagiei nesse órgão e é incrível a paixão dos defensores, a dedicação deles a essa causa tão maravilhosa que é a justiça, assistir aqueles que não têm condição de pagar um advogado privado. Então, assim, eu cheguei lá e fiquei nervosa, mas eu não precisei falar nada, praticamente. Porque às vezes a gente tem ideia de que o advogado vai começar a falar e defender o cliente e arguir naquele momento, mas não, era apenas uma audiência que. Aquela primeira audiência que o juiz propõe a conciliação, se as partes elas decidem conciliar ali naquele momento, como era direito do consumidor, o juiz ele perguntou a parte contrária se ela tinha uma proposta a fazer, e aí não tinha, não entrou em um acordo. O defensor, que era o meu cliente, ele não aceitou a proposta inicial, primeiro porque minto, o defensor fez uma proposta, que era o meu cliente na época, e a parte contrária não aceitou a proposta e fez uma contraproposta. O defensor, que era meu cliente na época, disse que não ia aceitar e pronto, acabou por aí. Então, gente, muitas das vezes o advogado na audiência nem tem muito o que falar. Às vezes, dependendo da situação, quando o cliente não quer acordo, a outra parte também não quer, às vezes fica assim, pá, não tem muito o que dizer. Então, na verdade, uma outra dica é que você mantenha calma, mantenha a tranquilidade. Se você tiver que falar, não fique com vergonha, não fique com medo. Também não precisa chegar lá na defensiva, alguns advogados já vão na defensiva. É só ficar tranquilo, se tiver que falar, fala. Se não tiver que falar, continue em silêncio, né? Porque é uma bênção ficar em silêncio na audiência. É maravilhoso quando não tem que arguir nada, né? Depende, para algumas pessoas o arguir é importante. Mas e você, amor, como é que foi? Olha, a minha primeira audiência também ela foi acompanhada. Mas a minha primeira audiência sozinha, ela teve um detalhe engraçado, que foi o seguinte: eu fui ouvindo a história da outra parte, era uma audiência trabalhista. E aí eu fui ouvindo a história da outra parte e me comovendo com a história. Eu falei, puxa, que história triste. E fui prestando atenção e entrei na história. Mas eu entrei de tal maneira que quando o juiz perguntou para mim, doutor, o senhor tem alguma pergunta? Aí eu fiquei olhando para outra parte e continuei pensando, meu Deus, que história triste.
Aí ele repetiu, doutor. Nesse caso, aconteceram dois agravantes. Um é que eu não estava acostumado a ser chamado de doutor. E o outro é que eu realmente estava entretido com a história. E, enfim, o juiz perguntou umas 3 vezes, doutor, doutor, doutor. Quando eu olhei, tava todo mundo olhando pra mim e eu, de repente, eu falei, não tenho nenhuma pergunta. Mas eu tinha. O que aconteceu? No fim eu cheguei e perguntei, excelência, não, eu tenho sim uma pergunta, acabei de me lembrar e tal. E eu não lembro nem qual que era a pergunta, mas eu lembro que foi engraçado que eu não estava acostumado a ser chamado de doutor, então eu não me atendi quando chamaram como doutor. E foi isso, foi assim que foi a minha primeira audiência. Mas ocorreu tudo bem, foi tudo certo. Assim como tudo na vida. No fim, se você for parar pra pensar, a tendência é melhorar. Mas a gente que tem essa tendência de achar que as coisas vão ficar piores ou que já estão piores, etc. E se você pudesse dar uma dica para aqueles que estão se formando agora, já estão com a carteirinha e vão encarar a sua primeira audiência, o que você diria para eles? Eu? É. Eu diria que dá um nervoso mesmo. Mas tem que confiar na sua capacidade, né? Pra tudo ter uma primeira vez. E quando você começa a pegar a prática, você já fica tão à vontade que você já chega na sala conversando com o juiz, conversando com a outra parte, dialogando com o advogado, com outro colega, porque na verdade, o que acontece? Os advogados, apesar das partes serem contrárias, eles continuam numa relação amigável, então eles conversam, deixam tudo no seu devido lugar. O que é para ser tratado ali durante a audiência fica ali, pós fica só uma paz e amor. Se tiver algum babado, conflito e confusão, claro que ninguém vai saber, porque ali na audiência todo mundo vai sorrindo, tudo rios e flores. O que acontece na audiência fica na audiência. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de saber como foi a nossa experiência inicial. Então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem compartilhar com a gente, manda lá no direct. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.